Povo, hoje, mais uma manhã, uma segunda-feira, né? 10/8/2020, temos mais um pouquinho de português e vamos dar continuidade ao assunto que nós temos falado em outras aulas, um assunto muito fácil, né? Que estão aqui nas páginas 58 e 59, somente 2 páginas, e a reflexão bíblica de Salmos 3, verso 8, que já escrito assim: a palavra do nosso Senhor, nosso Deus Jeová. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Olha que palavra profunda, né? Sobre o teu povo seja a tua bênção. Se você faz parte do povo de Deus, você tem a bênção de Deus, nosso Senhor, sobre a sua vida. Então você abre na página 58 e vamos prestar bem atenção nessa nossa continuação de pronomes, parte 2, né? Ele fala, né, que o livro deixa bem claro que nós vimos os pronomes pessoais, do caso reto, e o caso oblíquo, que foi aquela atividadezinha que vocês fizeram em sala de aula, né? Eu digo em sala de aula, uma sala virtual, né? Você vai na sua casa, aquelas questões sobre os pronomes oblíquo, me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, né? Lê, lhó, enfim, que muitos participaram. Vimos também os pronomes de tratamento, né? Vossa Excelência, Vossa Alteza, Majestade, Eminência, Reverendo, Senhor, Senhora, até você. E os possessivos, né? Nós também vimos pronomes possessivos, a ideia de posse, né? Algo que te pertence. Meu, teu, teus, tuas, né? Pronomes possessivos. E hoje vamos ver os pronomes demonstrativos. O próprio nome diz, ó, demonstrativo, aquele nome que demonstra alguma coisa, tá bom? Então eu quero que vocês observem, acompanhem a leitura comigo. Eu tenho um pedido para vocês não avançarem o vídeo, assistirem o vídeo na íntegra, para vocês entenderem perfeitamente do que se trata, tá bom? Então aqui tem 3 pronomes específicos. Tem o pronome esta, essa ou aquela, relacionando as situações apresentadas em cada cena. Porque às vezes a gente fala esta e era para ser essa. Às vezes falamos essa e é para ser aquela. Então, nesse momento de hoje, é para você realmente clarear na sua mente quando é que eu uso o esta, quando é que eu uso essa e quando é que eu uso aquela, ok? Então, a ilustração que tem aqui no livro deixa bem claro. O garoto está com uma planta em sua mão. Aí ele fala assim: vou plantar esta árvore aqui, vovó. Esta. É como se falasse assim, ó. Vou pegar este porta-óculos aqui. Este, porque está aqui pertinho de mim, que estou falando, igual ele. A planta está perto dele, então ele fala esta. Então, quando algo está perto de quem está falando, eu vou usar o pronome este, esta, ok? Porque está próximo de quem está falando. Agora, ele faz a seguinte observação, e uma pergunta. Meu pai que plantou essa aí ele está mostrando, tá longe dele, mas está perto da vovó. Então, tá longe de quem fala, mas está perto de quem está sendo dirigido. Ó. Essa aí tá totalmente longe dele. Agora, o momento em que eu uso aquele, está a avó, está o netinho, bem longe da árvore, e fala: e aquela ali, vovó, quem será que plantou? Porque está longe tanto de quem fala como de quem está ouvindo, seja o objeto, seja a pessoa, seja o que for. Então, se vocês entenderem que esta e este é perto de quem fala, essa está longe de quem fala, e aquele ou aquela longe de tanto de quem está falando como de quem está ouvindo, você não vai ter mais nenhum problema. Esta foi empregada em razão de um menino estar bem mais próximo à árvore, né? Que eu dei o exemplo, ele está próximo, por isso ele usou esta, também poderia ser este. O termo essa foi utilizado para expressar que a árvore estava mais perto da sua avó, pessoa com quem ele conversa. Já a palavra aquela também poderia ser aquele, né? Aquele pé de planta, né? De que maneira fosse falado. Foi usado para mostrar que a árvore estava longe, tanto do neto quanto da sua avó. As duas pessoas do discurso, né? Que nós falamos muito isso na aula passada. O que é pessoa do discurso? É o pronome de quem está falando. Alguém aí no grupo, né, não prestou muita atenção, não sei porquê, e colocou, eu falei várias vezes, vou falar novamente aqui para a gente relembrar. Existe a primeira pessoa do singular, eu, a segunda pessoa do singular, tu,
e a terceira pessoa do singular, ele ou ela, que são os discursos, né, os pronomes. Existe a primeira pessoa do plural, que seria nós, a segunda pessoa do plural, que seria vós, e a terceira do plural, que seria eles ou elas. Meu povo, não existe quarta pessoa. Só existe primeira, segunda e terceira no singular, primeira, segunda e terceira no plural. E quando fala em pessoa do discurso, está falando de que pronome está sendo usado. Aqui, no caso, são os pronomes demonstrativos. Este ou esta, esse ou essa, aquele ou aquela. Então, grave bem esse retângulo amarelo, que também alguém me perguntou lá no trabalho, né? Perguntou, ficaram assim na dúvida de qual retângulo amarelo seria, né? É um retângulo, porque não é um quadrado, porque o quadrado tem os 4 lados iguais, aqui é um retângulo, que ele não tem os 4 lados iguais. E ele está definindo, ó, pronomes demonstrativos são palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no próprio texto, pessoas ou objetos em relação às 3 pessoas do discurso. O que é pessoa do discurso? Pode ser quem fala, com quem eu estou falando e de quem se fala. Aqui, a primeira pessoa do discurso sou eu, né? Que eu estou falando com você. Com quem se fala? Pode ser vocês, pode ser eles ou elas. E quem se fala, né? De quem está falando alguma coisa. Estou falando da aula, do trabalho, dos pronomes, ok? Lá na página 59, tem outras explicações mais complexas, que é exatamente, novamente, grave esse nomezinho, ó. Pessoa do discurso. O que é pessoa do discurso? Existe a primeira, existe a segunda, existe a terceira. Ele colocou 2 observações, variáveis e invariáveis, para o pronome demonstrativo, claro. O que são variáveis? Que pode mudar. Posso usar este, esta, estes, estas, é variável. Esse, essa, esses, essas. Estão entendendo que muda. Variável quer dizer que pode mudar. Aquele, aquela, aqueles, aquelas. Exatamente o que eu estou falando de estar no plural, que está no singular. E o que é invariável? Invariável que não vai para o plural. Eu não vou falar isto, isso. Não existe isto, existe a palavra isto. Não existe a palavra isso, e sim isso. E nem aquilo, só aquilo. Então vocês têm que ler, compreendendo o que está sendo escrito, para quando chamar uma pergunta, o que é a pessoa, qual é o discurso, é variável, invariável, já sei do que se trata. Outras funções que os pronomes demonstrativos podem exercer. Aqui ele está dizendo, neste ano vou à Bienal do Livro em São Paulo. Neste ano, neste, é o tempo presente, não vou dizer nesse ano, neste. Quando ele fala assim, no ano passado eu li aquele livro. Aquele livro quer dizer aquele livro inesquecível, aquele era um livro especial. Ele fala, esta adora contos, esta, alguém que está aqui perto. Aquela crônica, então esta é Fernanda e aquela é Camila. Quando ele fala assim, Camila e Fernanda são amigas. Esta adora contos, aquela crônicas. Quem é esta? É a Fernanda. E quem é aquela? A Camila. Mostrar algo que vai ser dito, ó. Grave bem isto. Ler é muito importante. Cuide dos livros. Isso é fundamental. Então, nós precisamos de saber em que momento se coloca, se usa o pronome demonstrativo. Nem qualquer situação, tá bom? Então, você, nesse ano, vou à Bienal do Livro. Não é nesse, se neste ano, tempo presente. Por isso que a parte gramatical, o português, a língua portuguesa é algo que se repete constantemente, ano após anos, até entrar, ó, pensar bem na nossa caixola, tá? Tem um trecho aqui de uma carta aberta, que foi exatamente aquela lá, né, da publicação, dos alunos, da direção da escola. Vou ler o segundo parágrafo, fala assim, ó. A publicação desta carta no blog da escola busca aumentar o alcance dessas ações. Que ações são essas? Se vocês lerem o primeiro parágrafo todinho, eles falam quais são ações. Colocar em todas as torneiras para que haja o consumo consciente de água, como os interruptores de luz, para que as pessoas se lembrem de apagar as luzes, entre outras atitudes que podem aparecer pequenas, mas que fazem diferença. Eu vou falar assim, a publicação desta carta bem pertinho, no blog da escola, busca aumentar o alcance dessas ações. Tudo que foi falado sobre essas ações. Então, qualquer função, o pronome desta e dessas forem empregados no segundo parágrafo. O primeiro pronome
foi empregado para se referir à carta que está sendo lida. Esta carta, ok? Já o segundo pronome foi empregado para retomar. O que é retomar? Para falar sobre o que já foi dito no parágrafo anterior, ou seja, para citar as ações listadas anteriormente. No outro fala assim: o alcance destas ações, agora das ações, 2 pontos. Pegar caronas, consumir água, conscientemente apagar a luz. Com que função o pronome destas aqui foi empregado? Para mostrar ao leitor que as ações serão listadas em seguida. Ó. Destas ações, 2 pontos. Eles vão seguindo com vírgula, uma após outra. Então, eu tenho certeza total e absoluta que hoje, mais do que nunca, o meu sexto ano amado e querido vai estar aí mandando rapidamente as questões bem copiadas, bem lidas, bem respondidas, a letra bem legal no seu livro, tá bom? Mandando para mim e estaremos juntos nas próximas aulas. Só quero lembrar que amanhã, dia 11, é dia do estudante, tá bom? A outra que você já sabe o que é, né? Mas enfim, beijo, até a próxima aula.